Bom, eu vou começar explicando o item 3 da especialidade de mitologia. A linha mitológica que eu resolvi escolher foi a da mitologia grega. E eu vou comparar a mitologia grega com a mitologia egípcia. Bom, na mitologia egípcia é muito comum a gente ver 3 tipos de representações dos seres. Nós temos as antropomórficas, que seria basicamente a forma humana. Nós temos as zoomórficas, que seria a forma animal. E as antroposomórficas, que seria uma mistura entre a forma humana e a forma animal. Na mitologia grega, a gente não tem isso. Todos os seres possuem a representação humana. Na mitologia grega, é muito comum a gente ver temáticas como, por exemplo, os semideuses, amantes mortais, os deuses, disputa entre os deuses. Já na mitologia egípcia não é tão comum assim. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o item 4, e os seres mitológicos que eu resolvi escolher foram Poseidon, Hera, Afrodite e Hefesto. Eu vou começar falando um pouco sobre Poseidon. Ele era o irmão mais velho de Zeus e de Hades. Ele sempre foi muito conhecido pela sua fúria entre os deuses. E ele tinha um tridente, né? E com esse tridente, com um simples movimento, ele conseguia ocasionar diversas tempestades. Então toma cuidado com Poseidon. Próximo seria Afrodite. Seu nome também é muito conhecido pelo significado nascida das espumas. Pelo fato de que algumas pessoas acreditam que ela tenha nascido dos mares. Ela é deusa do amor, da beleza e é a deusa mais bela de todas. Hera foi a terceira esposa de Zeus. Ela era muito conhecida por ser uma pessoa vingativa, principalmente com as amantes de Zeus e os filhos que ele tinha fora do casamento com ela. E ela sempre tentava se vingar de tudo, né? Hefesto foi o filho que Zeus e Hera tiveram. Hefesto acabou nascendo muito feio e muito fraco. E Hera ficou muito emputecida e acabou jogando o Hefesto pelo oceano. Caramba, né? E depois disso, conseguiram resgatar Hefesto, né? E ele começou a praticar artesanato. E realmente ele tinha habilidade com isso. Tanto que depois resolveram levar Hefesto para o Olimpo. E lá ele conseguiu ser nomeado Deus do Fogo e da Forja. Na minha opinião, a produção desse filme foi ótima. A atuação do elenco foi excepcional, tendo em vista que os momentos de raiva e dor faziam com que quem estivesse assistindo se sentisse realmente no lugar do personagem. A trilha sonora foi bem sincronizada com as cenas apresentadas durante o filme. As roupas e o cenário demonstraram de forma excelente um ambiente moderno e logo em seguida representaram um ambiente arcaico. O filme teve em sua maior predominância cenas não faladas, mas isso não fez com que não houvesse um grande entendimento do que estivesse ocorrendo. Com esse filme, também podemos traçar um paralelo com o complexo de Édipo, construído por Freud. Com a psicanálise, podemos entender que há uma relação sentimental estreita e profunda entre a mãe e o filho, assim gerando prazer inconsciente no contato com a amamentação. Antigamente, podemos perceber também que o homem tinha uma crença muito forte em relação ao destino, relacionando a uma verdade suprema. Hoje em dia, esse pensamento não se encontra tão presente em nossa sociedade. Para o item 12, eu escolhi falar sobre a história de Zeus e eu desenhei o palácio principal do Monte Olimpo e ficou desse jeito. Agora eu vou falar um pouco sobre a história de Zeus. Como o rei dos deuses e ocupando o topo do trono dourado no Olimpo, Zeus foi reverenciado por todos. Embora ele seja mais conhecido como o deus do trovão, Zeus foi o deus mais importante
dentre as crenças religiosas gregas, e ele possuía muitos títulos que enfatizavam diferentes aspectos de sua autoridade. Junto com seu poder supremo, vieram uma série de papéis e responsabilidades. O poeta grego Hesíodo descreveu Zeus como um deus que trouxe a paz no lugar da violência, e se referia a ele como o senhor da justiça. Zeus foi o último filho dos titãs Cronos e Reia, e se salvou de ser engolido por seu pai, que devorava seus filhos para que nenhum deles pudesse tomar o seu lugar. O deus do trovão foi criado longe do Olimpo, e quando cresceu, ele enfrentou seu pai, obrigando a tomar uma bebida mágica e fazendo com que todos os seus irmãos que foram devorados voltassem à vida. Assim, ele conheceu Deméter, Poseidon, Hestia e Hades. Sua outra irmã Hera também havia conseguido escapar de seu pai. Zeus também liberou os irmãos de Cronos, que foram presos por ele, e em troca recebeu o raio que se tornou sua arma. A guerra entre Zeus e seu pai durou 10 anos, até que ele, junto com seus irmãos Poseidon e Hades, subiram ao Olimpo e destruíram Cronos. Zeus compartilhou com seus irmãos Hades e Poseidon o domínio do mundo, e cada um se tornou um governante. Zeus tornou-se o rei do Olimpo, governante do céu e do ar. Hades se tornou governante do reino dos mortos, e Poseidon tornou-se governante das águas.